A categoria lugar, ela precisa de dois elementos combinados. Primeiro, tópico 3, sensorial, que diz respeito ao corpo, ou seja, onde é que está o corpo da pessoa. Combinado, então, ao segundo tópico, que é o tópico 14, espacialidade e inversão. Quando combinados os tópicos 14, inversão, e 3, sensorial, então aí nós temos a corporeidade da pessoa. A necessidade da corporeidade desta identificação é por conta de que o lugar ele é vivido em duas modalidades, no elemento objetivo sensorial e abstrato, né? Ou seja, como eu penso e como eu vivencio esse lugar via o elemento físico, né? Via corpo. Quando eu consigo fazer essa identificação, ou seja, quando eu consigo dizer onde ou em que a pessoa vive a sua corporeidade, a partir de então eu posso dizer como é que ela vivencia a categoria lugar. A definição que nós temos lá no caderno A da categoria lugar é assim, a terceira categoria lugar, especificamente mensuramos como a pessoa se sente, portanto as suas sensações, então aqui justificado o tópico 3, e o que pensa, portanto a representação mental, intelectiva, que criou para si mesma a propósito do ambiente onde está, então, inversão, quando ela está consigo mesma, né, interpretando, vivenciando, justificando aqui, então, o tópico 14, inversão. A espacialidade, né, uma das 4 possibilidades, a possibilidade da inversão. A primeira questão, que é determinar onde que a pessoa vive o seu corpo, ela parece aparentemente complexa. Mas vejam só, quantas pessoas vivem a sua corporeidade neste elemento aqui, carne e osso, né? Algumas pessoas vivenciam pouco, praticamente nada, a sua corporeidade nisso que a gente chama corpo de carne e osso. Algumas pessoas vivenciarão a sua corporeidade, por exemplo, no seu jardim. É lá onde elas sentem dor, é lá onde elas sentem o calor, é lá onde elas sentem o tempo, a chuva, o sol. Ou seja, a sua vivência física, literalmente falando, é vivenciada lá, no jardim. Algumas pessoas vivenciam o seu corpo, por exemplo, na sua casa. E aqui eu digo casa no aspecto físico da casa. Um telhado, as paredes, o chão, né? O piso, a cor da parede, a umidade, o encanamento, a fiação, a disposição dos móveis, né? O apreço que se tem por tudo isso, então. Outras pessoas vivenciam seu corpo ainda nas suas obras. Imagina, por exemplo, que alguns autores vivenciam a sua fisicidade num livro, num filme, numa obra de teatro, numa obra de arte como um quadro, e, enfim, uma escultura e por aí vai. A importância de identificar é porque se uma pessoa, por exemplo, vivencia o seu lugar a partir de sua casa, uma vez que a sua casa é arejada, uma vez que a sua casa tem boa iluminação, uma vez que a sua casa está bem organizada, ela está vivenciando o lugar de maneira agradável. E aí, então, por conta da vida, correria, muito trabalho e dedicação, a casa começa a ficar bagunçada, não se faz as manutenções necessárias, uma umidadezinha aqui, um fiozinho acolá, uma fechadura que não funciona muito bem, aquela porta que faz aquele barulhinho clássico, ao abrir, né, aquela lâmpada, quando você acende, ou pelo menos tenta acender, ela reluta, né, dá aquelas piscadinhas antes de acender, a casa começa a ter, por depreciação, já um aspecto não muito bom. Pronto. Agora, para a pessoa, o lugar, né, enquanto físico, o corpo passa a ser ruim. Não é uma vivência positiva. O lugar agora não é legal. Porque o corpo dela não está bem. E esse corpo, né, sendo bem claro e objetivo, é a sua casa. É este ambiente que agora está depreciado, está já necessitando de alguma manutenção. Um dos exemplos clássicos, e isso vale
para muitas pessoas, para outros o seu corpo é o seu carro, né, o seu veículo de transporte. E aqui falando carro na acepção da palavra, né, o veículo automotor lá, um Fusion, um Fusca, um Fiat Uno, né, o meu grande amiguinho, um Honda City, uma Mercedes, uma caminhonete, enfim, seja lá o que for, algumas pessoas vivem a sua corporeidade no seu veículo, tanto que quando entram no carro parecem mais uma peça que se integra àquele conjunto outro de peças que já tem aí e passam a viver o seu corpo, a velocidade, a adrenalina, música alta, tudo isso ela consegue viver a sua corporeidade. Uma vez que sai de dentro do veículo, vive nas ideias, vive em outros cantos, e essa corporeidade vivida então dentro do veículo dá a espacialidade, as dimensões, o tamanho e tudo mais. Aqui tem uma outra questão ainda, que algumas vezes acontece quando a gente ouve a pessoa narrando a sua história. Aí a pessoa diz assim, eu vivia lá na casa da minha avó, era um ambiente silencioso, espaçoso, amplo, a gente brincava, tinha um sofá que era gigante, enorme, eu me lembro que eu deitava lá, mal e porcamente encostava os pezinhos no chão e tal. E ela vai narrando tudo isso. E aí, em algum momento, seja lá por conta das dinâmicas da vida, você acaba conhecendo essa tal dessa casa da avó e você olha, essa casa não é nem muito grande, na verdade é uma casinha de 60 metros quadrados, na verdade razoavelmente pequena, né? Uma casa muito pequena, e esse sofá que era grande era um sofá de 2 lugares, inclusive pequenininho também, né? Um sofá pequeno. Aqui, uma das questões que a gente precisa ter o cuidado é que ao longo da historicidade da pessoa, sendo bem repetitivo em cima deste ponto, primeiro, eu não faço interpretação, eu ouço e entendo literalmente aquilo que a pessoa me diz. E o outro respeito que eu preciso ter aqui é, esta é a representação da pessoa a respeito daquilo que ela viveu. É muito provável que, em se tratando de uma criança de 4 anos de idade na casa da avó, talvez para ela, e muito provavelmente assim o é, era uma casa grande. E é provável que esse sofá também aparentasse ser muito grande a ela. Inclusive aquele campo de futebol que tinha nos fundos, no lote, parecia um campo gigante. Hoje ela vai lá, pouco mais que 20 passos, ela percorre esse mesmo campo de futebol, que então parecia enorme. Aqui, a maneira como ela vivenciou este lugar e a maneira como ela narra este lugar, assim é para ela. E deverá ser, então, respeitado e entendido desta maneira. Não existe aqui a ideia de você desmentir, desmistificar, ou inclusive tentar validar via fato ou documentação histórica, enfim, se isto é ou não verdade, ou se isto é ou não exatamente da maneira como a pessoa o descreve. Aqui um exemplo bem simples para validar e finalizar um pouco desta parte, seria mais ou menos o seguinte: se eu pedir a uma pessoa, talvez aqui está com você, ou que convive com você, que descrevesse a sua casa, enquanto lugar, ou que descrevesse a sua sala de aula, o seu quarto, a sua cozinha, ou que você descrevesse a sala de outra pessoa, é muito provável que pela sua maneira de ser, viver, que pela sua estrutura, você descrevesse elementos e deixasse outros tantos de fora. O mesmo vale, então, para essa pessoa que lá na infância descreveu a casa da avó e este sofá. Cada um vive e descreve a seu jeito, a seu modo. Então, aqui não existe esse critério de veracidade material e comprobatória do que é ou de como vem a ser o lugar ou não. Agora tem uma questão bem legal. Para algumas pessoas, o lugar determina o que é ou não possível viver. Algumas pessoas, ao longo da vida, só conseguirão viver algumas experiências, conseguirão viver algumas coisas na casa da mãe. Ou seja, a casa da mãe é o ambiente único e exclusivo onde estas experiências podem ser vividas. Gratidão, fé, carinho. Parece estranho, mas não é.
porque para algumas pessoas o lugar determina tópicos específicos que vêm à tona por conta de memórias, por conta de termos agendados no intelecto, usando uma expressão mais nossa, né, mais clara e comum à filosofia clínica. Inclusive também via prejuízos, né? Algumas pessoas só conseguem viver a sua fé dentro da igreja. Elas vão até o ambiente religioso, né, dentro do templo, e aí então elas vivenciam todo o aspecto religioso da sua fé. Uma vez então fora da igreja, não conseguem vivenciar este aspecto religioso, visto que fora da igreja outros conteúdos vêm à tona e ela vivenciará estes outros conteúdos. Aqui não é uma questão de julgar ou não, enquanto a questão de aplicação ou não da fé. É muito mais uma constatação via historicidade. O mesmo acontece, por exemplo, para algumas pessoas que conseguem ser extremamente organizadas, pontuais, fiéis a seu compromisso, enquanto no ambiente organizacional. Uma vez em casa, não são pontuais, não são organizadas e pouco ou nada cumprem com os seus compromissos, visto que em casa é outro ambiente, dentro deste ambiente, né, enquanto lugar de vivência, se aplicam outras regras e outros conteúdos serão vividos. Inclusive, em alguns casos, a pessoa dizendo, olha, eu estou em casa e não faz sentido eu estar me comportando igual se estivesse na empresa. É outro ambiente, eu vou aproveitar o que esse ambiente me proporciona, né, estas liberdades, estas coisas todas. Em alguns momentos, para algumas pessoas, quando vivem dessa maneira, misturar os assuntos ou tentar conduzir da mesma maneira a vivência dos assuntos fica um pouco estranho. Para algumas pessoas, inclusive, convidar pessoas do trabalho para vir às suas casas parece algo que não comporta. É como se ela estivesse trazendo de casa, né, estivesse trazendo para casa elementos que não têm a ver com aquele ambiente. Então, outro ambiente, outras coisas. Né? Algumas pessoas, inclusive, citam literalmente essa expressão: cada coisa tem o seu lugar. E aqui nesse caso, para a pessoa, cada coisa é inclusive cada vivência, cada memória, cada experiência, cada pessoa, enfim, os conteúdos de uma maneira geral encontram lugares específicos para serem vivenciados. E aqui também algumas pessoas não organizam só, mas elas organizam a si mesmas enquanto papel existencial, enquanto expressividade, para que cada lugar elas sejam uma pessoa diferente. Ou seja, eu, a partir da minha estrutura de pensamento, me organizo para ser diferente em cada lugar. Um exemplo bem simples é o caso, por exemplo, do pai de família que em casa, por estar em casa, tem um comportamento específico. Quando visitado na empresa, os filhos não o reconhecem, visto que na empresa ele é gestor de negócios e lá naquele lugar ele tem que ter comportamentos específicos para que ele possa atender, então, às necessidades daquele espaço físico. E aqui eu falo espaço físico no sentido literal, é o espaço físico mesmo, não é só o elemento ideológico, né? Organizacional familiar, organizacional empresarial. Ou seja, enquanto em casa, lugar, ele se comporta de uma maneira e atende, então, a uma maneira de viver e de pensar. Já no ambiente organizacional, tem outros comportamentos atendendo a outras maneiras de viver, a outras maneiras de pensar. Para algumas pessoas, aqui é importante sempre destacar isso, o lugar é determinante. Infelizmente, algumas pessoas têm pouca gerência sobre isso, pouco cuidado sobre isso, e acabam construindo lugares que, do ponto de vista intelectivo, são maravilhosos, lindos, mas do ponto de vista existencial são nocivos. Digo, por exemplo, do seguinte: imagina, por exemplo, que via estrutura de pensamento, via historicidade, eu sou uma pessoa que não estou habituado e não me eduquei ao longo da vida para pagar altas despesas, para ter uma vida muito corrida, para ter muito custo, para ter ambientes muito espaçosos e tal. Toda a minha historicidade me orienta para uma casa pequena, ambientes acolhedores,
e que me deem custo baixo e conforto. Dizendo de maneira bem simples. No entanto, a partir da minha vida como um todo, angariando recursos, construí uma casa grande, imponente, espaçosa. E por um motivo que eu não sei explicar, cada vez que eu chego em casa não me sinto confortável, não me sinto muito bem, pareço um estranho dentro do meu próprio ambiente. Me sinto quase que sempre uma visita dentro da minha própria casa, por conta de que construí uma casa enquanto lugar que não tem a ver comigo existencialmente. Aqui vale uma recomendação para as pessoas que têm no lugar um elemento importante, que estudem então suas historicidades e procurem construir um ambiente enquanto lugar que tenha a ver consigo existencialmente. Esse respeito existencial a si próprio na construção do lugar lhe dará, muito provavelmente, uma qualidade de vida interessante. Algumas pessoas abrem mão em prol de outros elementos. Aqui não é uma questão de julgar, aqui é uma questão apenas de constatar que algumas pessoas optam por sofrer, no sentido de não sentir-se confortável, não sentir-se bem dentro da própria casa, para atender outros aspectos, sejam eles de como o mundo parece, sejam eles então de busca, sejam eles de comportamento e função, interseção de peso, enfim, outros elementos que se sobrepõem a essa importância que o lugar tem enquanto vivência. É uma opção, cada um, ao longo da sua história, faz ou deixa de fazer. Então, isso no que diz respeito à categoria lugar.